Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Hoje nós vamos meditar em um texto da palavra do Senhor que se encontra em João, capítulo 4. É a resposta que Jesus dá à mulher samaritana acerca da sua pergunta. Quando Jesus assim diz para ela, no versículo de número 3, quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então observe que aqui Jesus está se referindo a fonte de vida que jorra e não a um poço. Então, você é fonte ou poço? É uma pergunta que eu faço para que você possa refletir. Então, como falei, esse texto ele será usado como base para o nosso tema, da vítima ao vencedor. Na verdade, aquela mulher estava ali na condição de vítima, buscando água naquele poço, mas Jesus quer transformá-la em uma vencedora, dando a ela a água da vida. Quando a alma decide sair do lugar da dor, o lugar onde muitos param. Há um lugar silencioso dentro da alma humana onde a dor ecoa mais alto que a esperança. É o lugar onde perguntas ficam sem respostas, onde feridas não cicatrizam, onde o coração começa a dizer: ninguém me entende, ninguém sabe o que eu passei. Esse lugar é perigoso, não porque a dor seja ilegítima, mas porque ela pode se tornar morada. E quando a dor vira morada, nasce uma identidade, a de vítima. Mas Deus nunca chamou ninguém para viver preso ao que sofreu. Ele chama para viver a partir do que ele pode fazer. E é exatamente aqui que começa a transição da vítima para o vencedor. E se há uma transição, então há um caminho. E esse caminho começa dentro. Quando a dor deixa de ser experiência e vira identidade. O primeiro passo do vitimismo não é visível, ele é interno. A pessoa não apenas sofreu, ela passa a se definir pelo sofrimento. Como aconteceu com Davi, que chorou, lamentou, foi perseguido, mas nunca permitiu que sua dor definisse quem ele era. Ele dizia: eu estou angustiado, mas nunca disse: eu sou a angústia. Aqui está a diferença. Uma coisa é sentir dor, outra coisa é ser a dor. E quando a identidade é sequestrada pela ferida, a pessoa começa a interpretar tudo pela lente do sofrimento. Mas Deus não nos chama para viver a partir da ferida, Ele nos chama para viver a partir da promessa. E essa verdade nos empurra para o próximo nível, o ciclo invisível que aprisiona a alma. Quando a identidade é moldada pela dor, o comportamento começa a seguir o mesmo padrão. Tudo vira justificativa. Eu sou assim porque me machucaram. Eu não mudo porque ninguém me ajuda. Nada dá certo comigo. E sem perceber, a pessoa entra em um ciclo: dor, culpa externa, inércia, repetição. Esse ciclo aprisiona, porque enquanto tudo é culpa do outro, nada muda dentro. E aqui está uma verdade difícil, mas libertadora. Enquanto você apenas explica sua dor, você não transforma sua vida.
você não permite que aquele que tem poder para transformar a sua vida assim o faça. E nós observamos isso no diálogo de Jesus com a mulher samaritana. E é nesse ponto que o vitimismo começa a se parecer com egoísmo, não por maldade, mas por centralização excessiva no próprio sofrimento. Mas Deus nunca nos chamou para girar em ciclos. Ele nos chama para avançar em propósito. E esse avanço exige uma decisão. O confronto da cruz. Dor não é desculpa para permanecer. Quando olhamos para Jesus Cristo, vemos alguém que teve todos os motivos humanos para assumir o lugar de vítima. Ele foi rejeitado, traído, injustiçado, ferido, mas ele nunca se posicionou como vítima. Na cruz, ele não disse: vejam o que fizeram comigo. Ele disse: Pai, perdoa-lhes. E isso muda tudo, porque revela que a dor pode ser real, mas a resposta à dor é uma escolha. A cruz não nega o sofrimento, ela redefine o significado dele. E aqui está o confronto. Permanecer no vitimismo é muitas vezes resistir ao processo de transformação que Deus quer operar, porque sair desse lugar exige perdoar quando dói, assumir responsabilidade quando é difícil, levantar quando seria mais fácil permanecer caído. Mas é exatamente aí que a vida começa a mudar. A decisão que rompe o ciclo. Ninguém sai do vitimismo por acaso, sai por decisão. É o momento em que a alma diz: eu não nego o que vivi, mas não vou viver preso a isso. Eu fui ferido, mas não vou ferir outros por causa disso. Eu caí, mas não vou permanecer no chão. Essa é a virada. É quando a pessoa para de perguntar: por que comigo? E começa a perguntar: o que Deus quer fazer em mim a partir disso? E essa pergunta abre portas que a dor nunca conseguiu abrir, porque Deus não desperdiça sofrimento, Ele transforma. E quem decide sair do lugar de vítima começa a experimentar algo novo. E aqui está o clímax desta mensagem. Quando a alma se levanta, há um momento em que o céu responde à decisão da alma. Quando alguém decide sair do lugar da dor como identidade, Deus libera força onde havia fraqueza, clareza onde havia confusão, propósito onde havia vazio. Aquilo que antes era prisão se torna testemunho. Aquilo que antes era choro se torna autoridade. Aquilo que antes era ferida se torna instrumento de cura para outros, porque Deus nunca quis apenas te consolar, Ele quer te transformar. E aqui nós encerramos com o chamado. Hoje o Espírito Santo não está negando a sua dor, ele está te convidando a não morar nela. Você pode ter sido vítima de muitas coisas na vida, mas você não foi chamado para permanecer assim. Existe um novo lugar te esperando, um lugar sim de responsabilidade, mas um lugar também de cura, um lugar de crescimento, um lugar de vitória. A pergunta não é o que fizeram com você. A pergunta é: o que você vai fazer a partir de agora? Porque no momento em que você decide levantar, o céu começa a se mover
ao seu favor. E agora eu convido você a romper com essa mentalidade de vítima. Convido você a orar ao Senhor, aquele que pode e quer tirar você desse lugar, se assim for o seu querer, a sua vontade. Então vamos orar juntos, em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de amor, de graça e de verdade, nessa hora diante da Tua presença, nós nos colocamos com o coração aberto, sem máscara, sem justificativa e sem esconderijos. Tu que conheces cada história aqui, Tu sabes das feridas que ninguém viu, das palavras que machucaram, das rejeições que marcaram, das injustiças que ainda doem. E Pai, nós reconhecemos, doeu e ainda dói, mas hoje não estamos aqui apenas para lembrar da dor, estamos aqui para romper com tudo aquilo que nos mantém presos a ela. Em nome de Jesus, visita agora cada mente e cada coração. Toca nas áreas onde a dor se transformou em identidade. Quebra, Senhor, toda a mentalidade de vítima que se instalou ao longo de anos. Toda palavra interna que diz: eu não consigo, eu sou assim mesmo, nada muda para mim, seja agora, em nome de Jesus, silenciada pelo poder do Teu Espírito. Pai, nós não negamos o que vivemos, mas nós, Senhor, recusamos a continuar definidos por isso. Hoje nós entregamos as mágoas que carregamos, as culpas que projetamos, as dores que alimentamos e os ciclos que repetimos. Colocamos tudo aos Teus pés e declaramos, em nome de Jesus, não vamos mais usar a dor como desculpa para permanecer parados. Então, Espírito Santo, sopra a vida onde houve paralisia, graça, força onde houve fraqueza, desperta consciência onde houve fuga e levanta agora pessoas que estavam caídas dentro de si mesmas. Que haja libertação na mente, que haja cura nas emoções, que haja alinhamento no espírito. Senhor, ensina-nos a perdoar, mesmo quando ainda dói. Ensina-nos a assumir responsabilidade, mesmo quando é difícil. Ensina-nos a caminhar, mesmo quando os passos são pequenos. Hoje nós quebramos o ciclo em nome de Jesus. Hoje nós rompemos com o passado como prisão. Hoje nós nos levantamos e declaramos que aquilo que antes era dor vai se transformar em testemunho para a glória do nome de Jesus. E aquilo que antes era ferida vai se transformar em cura. E aquilo que antes nos prendia, hoje, em nome de Jesus, não terá mais poder sobre nós, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é Jesus Cristo, e é neste nome que nós oramos, já agradecidos hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Mas eu quero que você repita com fé uma declaração comigo. Que você possa, em nome de Jesus, e na autoridade que há no nome de Jesus,
declarar: eu não sou definido por minha dor, eu sou levantado pelo propósito de Deus. Eu não sou vítima da minha história, eu sou protagonista da transformação que Deus está fazendo em mim. Hoje eu me levanto, hoje eu rompo, hoje eu avanço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado por você nos acompanhar até aqui. Em nome de Jesus, que esta palavra e que esta oração, que esta declaração possa de fato trazer a transformação que você precisa para sair do lugar de vítima, de ser a vítima, para o pódio, para o lugar de vencedor em Cristo Jesus, e assim cumprir com o propósito de Deus na sua vida e através da sua vida. Em nome de Jesus, você é mais que vencedor. Então, meu querido, curta essa mensagem, compartilhe com outras pessoas, e se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Eu sou o pastor Varley Santos e o objetivo deste canal é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus. Fique com Deus e até a nossa próxima oportunidade.